estava vindo aqui para São Paulo, vim de avião, então no avião você consegue observar a cidade, né, de uma forma geral. Você não consegue descer e ver os detalhes, mas você tem uma noção geral, uma outra vista, outra visão a respeito da cidade, né? Da mesma forma, hoje eu queria convidar os irmãos a nós fazermos um sobrevoo nessa preciosa carta das Escrituras, tirando algumas reflexões práticas para a nossa vida e alguns ensinamentos importantes extraídos dela. É certo que depois, na sua casa, ou num outro momento aqui na igreja, vocês podem pousar o avião e ir vendo detalhe por detalhe, que eu não vou ter condições de fazer em 1 hora aqui, né? Mas eu pensei, poxa, eu tenho 1 hora para falar com esses preciosos irmãos, vou tentar pelo menos dar uma noção geral a respeito desse livro, tirar algumas importantes aplicações para nossas vidas. E para nós iniciarmos, eu queria ler o versículo 16 do capítulo 1, certo? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar, ela é alimento para a nossa alma, Senhor. Nesse momento eu peço que o Senhor prepare, Senhor, os nossos corações como um solo fértil para receber a Tua boa semente e que somente o Teu nome seja glorificado, que a Tua igreja seja edificada, Senhor, que o perdido seja alcançado, que o fraco venha renovar suas forças em Ti. Em nome de Jesus, que o Senhor seja exaltado. Eu reconheço a minha total necessidade de Ti, Senhor, e dependência. Tem misericórdia de mim, usa-me como instrumento para expor a Tua verdade, a Tua palavra com fidelidade, a Tua igreja que aqui se reúne. É no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, que eu oro, agradecido. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo foi ele quem plantou a igreja em Roma. Alguns teólogos, alguns estudiosos entendem que foram judeus convertidos a Cristo no Pentecostes que voltaram para Roma e começaram um trabalho lá. Mas é certo que aquela igreja já tinha uma boa fama. Era uma igreja composta tanto por judeus quanto por gentios e tinha uma boa fama de ser uma igreja saudável ali que proclamava de fato a verdade de Deus. O apóstolo Paulo já queria ter estado com aqueles irmãos, mas ainda não tinha conseguido. Graças a Deus, porque ele escreveu essa carta. Às vezes as coisas não dão certo, né, da forma como a gente gostaria, mas se ele tivesse ido lá antes, ele não precisaria ter escrito a carta, ele teria falado pessoalmente com aqueles irmãos e nós não teríamos esse precioso tesouro, né, que é essa carta aos Romanos, nas Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo, ele gostaria de, em suas viagens missionárias, avançar para a Espanha. E ele precisava de um apoio, então, missionário da igreja de Roma. Então, nessa carta, ele vai expor o evangelho que ele prega, a mensagem que ele prega. A carta aos Romanos é o que mais a gente tem parecido nas Escrituras com o que seria uma teologia sistemática. Nós vamos ver claramente ali o evangelho sendo exposto em duas partes bem definidas. Os 11 primeiros capítulos, nós temos uma parte mais doutrinária, uma parte mais voltada para o ensino, para a teologia, para o evangelho sendo exposto, questões doutrinárias sendo ensinadas. E a segunda parte da carta, a partir do capítulo 12 até o final da carta, temos uma parte mais prática. Como nós devemos viver à luz dessa doutrina? Como nós devemos viver à luz desse ensino? E aí nós já observamos duas coisas super importantes. Em primeiro lugar, nós precisamos de ensino, precisamos de doutrina, precisamos do estudo bíblico, mas isso não pode ser divorciado da vida prática. Nós precisamos viver à luz desse ensino, viver de forma coerente com este evangelho, certo? Então, já começando aqui esta carta, nós vamos observar no capítulo 1, como nós lemos aqui, que o apóstolo Paulo ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação
de todo aquele que crê. Paulo, ele tem uma mensagem para transmitir. O evangelho, as boas novas, ele vive em função de proclamar essa mensagem. É certo que noutra parte das Escrituras, o apóstolo Paulo vai colocar mais ou menos nos seguintes termos, né? Ele vai dizer que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele vive para proclamar a Cristo, ele vive em função de Cristo. Cristo é o seu Senhor e é o seu Salvador. E aqui eu já faço uma reflexão. Será que nós, eu e vocês, como cristãos, temos nos preocupado em proclamar também essas boas novas, em proclamar para os nossos amigos esse precioso evangelho? Por que é tão necessário? Por que essa mensagem precisa ser transmitida? O apóstolo Paulo, ele vai começar mostrando qual é a condição do ser humano. Nos 3 primeiros capítulos, ele vai mostrar como todos pecaram. Tanto os gentios pecaram contra Deus, gentios são todos aqueles que não eram judeus, assim como os judeus pecaram contra Deus. Observe então o versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis diante de Deus. Qual é o ponto aqui? Só de nós contemplarmos a criação, isso já nos revela o Criador. Aqueles homens que tiveram algum conhecimento a respeito da revelação geral, ou seja, observaram toda a criação de Deus e não adoraram Deus como Senhor, como Deus, mas adoraram a criatura no lugar do Criador, estavam pecando contra Deus por idolatria. E aqui o texto bíblico diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Alguns estudiosos entendem que aqui ele está falando mais diretamente com os gentios, né, que adoravam, né, imagens de quadrúpedes, de répteis, de aves, etc., né, e se entregaram e foram entregues à sua própria imoralidade. Mas aqui é algo interessante, de só de alguém contemplar a criação, ela já tem alguma noção a respeito do Criador. Ou seja, ninguém vai ficar com uma desculpa diante de Deus. A pessoa não vai poder chegar diante de Deus e dizer assim: eu não tive revelação suficiente, né? Por isso eu fui um ateu. Não. Por quê? Porque ele teve. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Imagine, por exemplo, que você chega na sua casa e lá, na mesa da sala, você encontra um bolo de chocolate. O que você ia pensar? De onde veio esse bolo? Será que você ia pensar que tinha um caminhão que levava trigo, manteiga, ovos, chocolate? Esse caminhão que, sabe, numa curva derrapou, capotou, explodiu. E aí os ingredientes se misturaram, né? E foi formando ali um bolo. Caiu certinho na mesa da sua sala. Era isso que você ia pensar? Não. O que você ia pensar? Alguém que sabe fazer um bolo, que conhece os ingredientes, né? Veio aqui, fez, preparou o bolo e colocou na mesa da sala. Se para um simples bolo de chocolate é necessário uma mente inteligente para criar e colocar ali, quanto mais um universo complexo, com ecossistemas, com animais, com seres humanos complexos como eu e você. É necessário também um Criador que seja onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, Deus. Ou seja, só de nós contemplarmos tudo isso e a nós mesmos, isso já deixa a gente indesculpável diante de Deus. Então, quando os gentios faziam isso, de observar a criação e adorarem a criatura, eles estavam o quê? Cometendo o pecado da idolatria, certo? E a consequência desse desprezo ao Senhor é eles serem entregues a eles mesmos. Aí você vai observar o homem por ele mesmo, ele é entregue à imoralidade. Você vai observar aqui no verso 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem
coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos seus pais, e a lista segue. Olha a situação do ser humano por ele mesmo. Pecado, iniquidade, imoralidade. Essa é a condição do ser humano. No capítulo 2, então, o apóstolo Paulo vai mostrar que não são só os gentios que pecaram contra Deus. É certo que os gentios, mesmo aqueles que não tiveram acesso ali à revelação especial, talvez eles nunca tiveram tido o conhecimento do mandamento: não matarás, não adulterarás, expresso em tábuas de pedra, né? Expresso em escrituras para eles, mas Deus colocou uma consciência em todo ser humano. Então, mesmo aqueles que não tiveram, nunca, trazendo para o nosso contexto, nunca vieram num culto, nunca tiveram acesso a uma Bíblia em nosso contexto, ainda assim, quando ele está mentindo, quando ele está matando uma pessoa, quando ele está cometendo alguma imoralidade, a sua consciência lhe acusa. Porque Deus colocou uma consciência a respeito da sua lei moral em todo ser humano. Mas o judeu que teve esse acesso à revelação especial, que os oráculos de Deus lhe foram transmitidos, que tiveram acesso à mensagem dos profetas enviados por Deus, eles também pecaram contra Deus, né? Vocês vão observar no verso 12 do capítulo 2, diz assim: assim, pois, os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Né? No verso 17 diz assim: se porém tu, que tem por sobrenome judeu, repousas na lei, te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, aprova as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz para os que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e de verdade, tu, pois, ensinas ao trem, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Diz que não se deve cometer adultério, e o comete. Abominas os ídolos e rouba-lhes os templos. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, porque está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aqueles que não tiveram acesso a essa revelação especial pecaram transgredindo a sua própria consciência. Mas os próprios judeus, que tiveram acesso também a essa revelação, também pecaram contra Deus. Meus irmãos, no capítulo 3, ele vai mostrar a condição do coração humano caído, pecaminoso. Observe essa apresentação que Paulo faz do ser humano caído em seus delitos e pecados. Ele vai dizer no verso 10, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a sua língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheio de maldição, de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, o seu caminho a destruição e miséria, desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Meus irmãos, gentios pecaram contra Deus, mas judeus também pecaram contra Deus. Religiosos também pecaram contra Deus. No verso 23 ele vai generalizar. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus irmãos, aquele que tem o conhecimento da lei, o que a lei vai servir? No verso 20, na parte B, ele vai dizer que pela lei tem o pleno conhecimento do pecado. O que a lei faz? A lei é como um raio-x. Ela mostra o problema. Se alguém já se machucou e teve que bater uma chapa e tirar uma chapa no raio-x, o que o raio-x faz? Mostra a condição que você está. Né? O raio-x não é ruim por ele mesmo, ele é bom, ele vai mostrar a situação, mas o raio-x não resolve o problema. Você não vai poder pegar, quebrou o braço e passar um raio-x no braço para resolver nada. Né?
Ele só vai mostrar o problema. Assim é a lei. A lei vai mostrar que todos nós pecamos. Eu costumo evangelizar as pessoas. Às vezes eu vou pegar um Uber e começa aquela conversa ali com a pessoa que está dirigindo. Eu pergunto às vezes para a pessoa, você acredita em Deus? A maioria acredita. Aqui no Brasil, grande parte. São poucos que vão dizer não. E aí você pergunta, você se acha uma boa pessoa? O que as pessoas falam normalmente? Sim, claro. A pessoa pensa lá, eu nunca matei ninguém, né? Sou uma boa pessoa. Aí você começa a passar a pessoa pela lei. Você pergunta, você já mentiu alguma vez? Por exemplo, eu perguntar isso para vocês hoje. Você já mentiu alguma vez? Já ou não? Quantas vezes? Como é que te chama quem mente muito? Você já desobedeceu seus pais alguma vez? Rebelde. Você já falou o nome do Senhor em vão? Blasfêmia. Só passando por 3 pecados, por 3 mandamentos, o que nós percebemos? Todos nós transgredimos os mandamentos de Deus. A lei, ela expõe, é o raio-x que mostra, olha, vocês não são tão bonzinhos assim quanto vocês pensam. Vocês estão precisando de ajuda. A situação de vocês é séria. E o nosso pecado não é uma coisinha pequena. O nosso pecado é contra um Deus que é santo, justo e bom. Que é um justo juiz que julga com retidão. E se Deus é santo, justo e bom, e nós transgredimos a sua lei, o que eu e vocês mereceriam? Condenação. Nessa hora, Paulo pintando aqui os primeiros capítulos de Romanos, é como alguém que vai ao médico e esse médico está com um laudo na mão. E ele fala assim, meu amigo, a sua situação está terrível. A sua situação está desesperadora. Você está numa situação de morrer, de morte. Aí quando você está saindo da sala já desesperado, aí o médico diz assim, e essa é a coisa mais preciosa que a gente vai buscar saber. Mas, meus irmãos, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pela graça nós somos salvos. Louvado seja Deus por tão grande salvação, por tão precioso Salvador, Cristo Jesus. Leia comigo, meus irmãos, o verso 21. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O apóstolo Paulo vai começar a mostrar que ninguém foi salvo pelos seus próprios méritos. Até mesmo os antigos, até mesmo a turma do Antigo Testamento, eles tinham a promessa, desde Gênesis 3,15, que viria um descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, e esse descendente é Cristo. Desde o passado, o verso 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A turma do Antigo Testamento, eles não foram salvos por outro Salvador, mas foi por Cristo. Eles creram na promessa a respeito do Messias que viria. E nós cremos no Cristo que já veio e que vai voltar. Todos são salvos por meio de Cristo. Não há outro nome dado aos homens pelo qual convém que eles sejam salvos, senão ao nome de Jesus. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esse é o precioso evangelho que eu e você temos que proclamar. Os judeus talvez se confiavam muito na questão, não, eu sou descendente de Abraão. Mas o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 4, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se Abraão for justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão
creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Até o próprio Abraão, até os crentes lá do passado, eles depositaram a sua fé na promessa a respeito desse Messias. Eles foram salvos não pelas suas próprias obras, mas pela fé na promessa de Deus. Meus irmãos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai mostrar de onde que veio toda essa condição pecaminosa do ser humano. Ele vai mostrar ali qual foi a raiz disso. Ele vai dizer, pelo pecado de um homem, todos se tornaram pecadores. Quem foi esse homem? Adão. Primeiro Adão. Né? Se você observar comigo, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O primeiro Adão pecou, né? Tinha um acordo ali condicional no Éden. Se ele obedecesse, viveria. Ele poderia comer da árvore da vida e desfrutar, né, da vida eterna e de glória para com o Senhor. Se ele morrer, se ele desobedecesse, morte, condenação. E a morte tem 3 aspectos: morte física, morte espiritual e a morte eterna. A morte física é a separação da alma para o corpo. O corpo vai para a terra, o espírito vai para Deus. Morte espiritual é a separação espiritual. O homem está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente, separado espiritualmente do Senhor. E a morte eterna é a condenação final. Né? E Adão, ele é um indivíduo que representa um grupo. Né? Na teologia, a gente chama isso de cabeça federal, que é um homem, um indivíduo, que representa o grupo. Quem Adão representava? Humanidade. Então, por causa da queda de Adão, todos se tornaram pecadores. O ser humano já nasce afetado pelo pecado. A gente chama isso de pecado original. Ele já nasce inclinado para fazer o que é errado. Por isso que a gente não precisa nem ensinar, né, uma criança a fazer o que é errado. Só você deixar de ensinar o certo, você já vai perceber, né? Desde pequenininho. Então, todo o ser humano ele já foi afetado pelo pecado de Adão. Então, pelo pecado de um, todos se tornaram pecadores. Mas pela justiça de um, Cristo, muitos serão justificados. No final das contas, o ser humano só está em 2 condições. Ou ele nasceu fisicamente, está em Adão, tentando se salvar por meio das suas próprias obras e não vai conseguir. Ou ele tem um outro cabeça, que é Cristo, que é quem o salva, né, pela graça mediante a fé nele. Então, nós não confiamos não em nossas próprias obras, mas nas obras de Cristo para a nossa salvação. Cristo é o cabeça da igreja. Então, se alguém só nasceu fisicamente, ele está em Adão, mas se alguém nasceu de novo, está em Cristo Jesus. Eu pergunto a você, o que é mais fácil? Começar um incêndio ou apagar? O que é mais fácil? Faz uma fagulhinha assim de fogo, acender uma floresta, mas vai apagar esse fogo. Então, o primeiro Adão começou o incêndio, mas quem apaga, quem resolve o problema do pecado é Jesus Cristo. Amém? E agora, alguém, né, poderia questionar: então, se nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo, a gente vai viver agora no pecado? A gente vai continuar vivendo na imoralidade? De maneira nenhuma. Leia o capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Qual é a resposta de Paulo? De modo nenhum. Como veremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Nós não vamos continuar vivendo a mesma vida que nós vivíamos sem buscar temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Pelo contrário, né? Nós vamos obedecer aos mandamentos de Deus, não mais para tentarmos nos salvar por meio deles, porque isso é Cristo que faz, mas nós obedecemos por amor daquele que nos amou primeiro. O Senhor grava a sua lei na nossa mente, no seu coração. Agora a gente vai buscar obedecer a Deus por amor. Nós não somos mais escravos do pecado como outrora. Né? Tem uma ilustração muito interessante que o Paul Washer coloca nas suas pregações, que é sobre um caminhão. Ele diz assim,
Imagina se eu cheguei aqui, falei para vocês, gente, eu me atrasei hoje porque eu fui atropelado por um caminhão ali na esquina. Vocês iam acreditar nisso? Sim ou não? Por quê? Não há evidência alguma. No mínimo, estaria morto. Ou todo arrebentado, com o braço quebrado, alguma coisa, vocês iam ver na minha aparência de que eu tive um encontro com o caminhão. E a pergunta que eu faço é: Deus não é maior que um caminhão? Sim ou não? Então, o encontro com Deus também precisa trazer mudança na nossa vida. Não tem como alguém dizer que teve um encontro com Deus, que nasceu de novo, se ela continua vivendo a mesma vida, né, desgraçada que vivia, sem arrependimento, sem confiança no Senhor. O encontro com o Senhor vai produzir mudança na nossa vida, arrependimento, frutos de um novo nascimento, né? Na prática, aquele que roubava vai começar a parar de roubar e vai trabalhar até para ajudar o necessitado. O que mentia, agora vai buscar falar a verdade. Se da sua língua saíam enganos, mentiras e fofocas, agora você vai usar os seus lábios para glorificar a Deus e falar somente aquilo que é edificante. Há uma mudança de vida, há uma transformação. Por quê? Porque você ama o Senhor. Se Ele morreu para pagar o preço pelo seu pecado, você não vai continuar brincando com o pecado. Pelo contrário, você vai buscar obedecer a Deus por amor. É certo que agora, nesse processo de santificação, não é? A gente ainda não está num corpo glorificado. Isso vai ser só na consumação. O pastor vai estar falando a respeito do Apocalipse, falar a respeito da glorificação final. Aí é outra história, mas a gente está aqui, nesse corpo, nesse processo de santificação, é luta. É luta contra a carne, contra o diabo, né? Contra, né, o mundo. A gente está ainda num processo. No capítulo 7, a gente tem aquele capítulo que fala porque o bem que eu quero, esse eu faço o mal, né? Que eu não quero. Alguns têm um debate sobre isso. Será que esse texto se trata de um cristão? Será que esse texto se trata de um não cristão? O ponto que eu não vou entrar no debate aqui, mas eu vou entrar no que ele diz no final do texto, que para mim é o que mais importa. Ele vai dizer no verso 24, diz assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem é que me livrará do corpo desta morte? Olha a resposta. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é que nos livra? Quem vai nos livrar desse momento que nós vamos ser glorificados? Nós não vamos poder mais pecar. É Cristo. Ele nos livrará, né? De maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Meus irmãos, se nós estamos em Cristo, nós estamos guardados no Senhor. O Senhor vai nos levar, aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele vai nos levar até a consumação dessa obra. Nós estamos protegidos, nós estamos guardados em Cristo. Ele vai trabalhar na nossa vida, ele vai nos proteger até o fim. É só você observar o capítulo 8, que ele diz: agora que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Meus irmãos, nós sabemos também que em Cristo Jesus, qual é a nossa posição? Né? Que nós estamos agora, fomos adotados por Deus. Nós que éramos filhos da ira, agora somos filhos de Deus. Nós que estávamos em trevas, agora estamos na luz do Senhor. Nós que estávamos caminhando para o inferno, agora temos a segurança da vida eterna. E podemos saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que até mesmo as aflições que nós enfrentamos nessa vida não tem como se comparar com a glória que há de ser manifesta. A gente enfrenta dificuldade aqui, mas podemos saber que o Senhor está conosco e Ele faz com que até mesmo essas dificuldades e lutas que nós enfrentamos cooperem para o nosso bem. Essa é a situação, essa é a condição que nós estamos agora como cristãos. Meus irmãos, e podemos ter a certeza que o Senhor vai terminar essa obra na nossa vida, se é que de fato nós estamos em Cristo. Observe o verso 29 do capítulo 8, ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O Deus que conheceu de antemão, que predestinou, é o mesmo Deus que glorificou. Alguém aqui já está com o corpo glorificado?
mas é tão certo que vai estar, que o Senhor coloca como algo que já aconteceu, glorificou. O Senhor que começa a boa obra é o Senhor que termina, né? Ele que é o nosso bom pastor que cuida das suas ovelhas. Eu vou ler esse finalzinho que diz assim: quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Se nós estamos em Cristo, nós estamos guardados no seu amor. Ele vai nos levar para essa glorificação final. E eu faço uma pergunta aqui. Você já está em Cristo de fato? Você realmente já se rendeu a Cristo? Tem alguém aqui que ainda não se rendeu a Cristo de verdade? Só nele há essa segurança. Só nele nós estamos caminhando no caminho estreito rumo à vida eterna. Só em Cristo. E não há outra alternativa. Fora de Cristo, estamos perdidos. Alguém poderia questionar, o apóstolo Paulo ele levanta perguntas, ele responde perguntas que possivelmente alguém poderia fazer. Alguém poderia pensar, será que a palavra de Deus falhou? Então por quê? Muitos de Israel não creram nesse Cristo, se as coisas de fato são assim. Será que a palavra de Deus falhou? Ele vai dizer, do capítulo 9 até o 11, ele vai fazer essa tratativa, vai mostrar a relação dos judeus com os gentios e como a palavra de Deus não falhou. O verso 6 ele vai dizer, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Esse é aquele famoso capítulo que fala a respeito da doutrina da eleição, né? Que Deus, antes de nascer os gêmeos, no verso 11 ele vai dizer, ainda não eram nascidos gêmeos, nem tinham praticado bem ou mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém aborreci Esaú. O Senhor vai falar aqui a respeito da doutrina da eleição, que tem um povo, tem um remanescente que creu, não é individualmente todos os israelitas, mas aqueles que creem, ou seja, aqueles que são eleitos, aqueles aos quais o Senhor deu a fé salvífica. O verso 27 diz assim, mas relativamente a Israel, dele chama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Aqui no capítulo 9, a gente tem essa conhecida doutrina da graça, que é a doutrina da eleição. Mas alguns questionam os reformados. Então, isso quer dizer, já que está todo mundo eleito, quer dizer que a gente não vai evangelizar. Pelo contrário, olha o capítulo 10. O capítulo 10 vai dizer o seguinte, verso 14. Como, porém, invocarão aquele que não crê? Como crerão se não há quem pregue? Como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O meio pelo qual o Senhor chama os seus eleitos é a pregação do Evangelho. Você vê, a Bíblia é muito bem balanceada, equilibrada, né? A gente fala da soberania de Deus e depois fala logo da responsabilidade humana, né? Deus tem os seus eleitos, mas como eles são alcançados? Por meio da pregação. São aqueles que ouvem e creem no Evangelho. Meus irmãos, no capítulo 11, ali, né, Paulo vai falar a respeito de como tudo isso estava debaixo da providência de Deus, como com o endurecimento dos judeus, ele trouxe os gentios para também serem enxertados nessa oliveira, e como tudo isso está debaixo, todo esse plano, não é uma coisa aleatória que estava acontecendo de qualquer forma, mas tudo estava debaixo da providência de Deus, né? E ele conclui essa parte doutrinária da carta com uma adoração, que a gente chama de doxologia, que é uma palavra de adoração a Deus. Essa palavra é muito conhecida, e ele diz o seguinte, depois de falar todo esse evangelho, da salvação, de como ele tirou
pecadores da morte para a vida, né? Como é que ele os guarda, os protege, os conduz para a vida eterna, como ele conduziu, né, toda a história, como ele cuidou do seu povo, dos seus remanescentes ao longo da história. E aí, quando ele chega nessa conclusão, né, quando ele chega nessa parte aqui dessa carta, ele diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando a gente contempla essa preciosa mensagem de como Deus salva pecadores, meus irmãos, a nossa resposta deve ser duas: a adoração e a ação. A gente maravilhado, a gente glorifica a Deus. Oh, maravilhosa é a graça, com doce é o som que salvou miseráveis como nós. Nossa vida agora deve louvar, engrandecer a Deus, mas ao mesmo tempo também envolve ação, uma mudança de vida. Olha o que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós não precisamos mais oferecer um sacrifício de um animal a Deus. Aquilo tudo eram sombras que apontavam para Cristo. Cristo ofereceu o sacrifício perfeito de uma vez por todas. O que é que nós apresentamos agora? A nossa vida ao serviço do Senhor. As nossas mãos, que antes serviam ao pecado, vão servir ao Senhor, vão aparar o necessitado. Nossos lábios, que antes proclamavam maldades, agora vão proclamar a palavra do Senhor. Os nossos olhos, que talvez estavam colocados onde não deviam, né? Agora, como Jó, nós vamos fazer aliança com os nossos olhos para não colocar em nada que seja impuro. Meus irmãos, aqui é uma resposta, né, ao amor de Deus. Pelas misericórdias de Deus, apresentem o corpo de vocês. Eu gosto de uma história que é mais ou menos assim. Imagine que a gente está num leilão de escravos. E aqui tem uma jovem escrava que, se ela fosse vendida para qualquer um desses bárbaros que estão no leilão, se eles comprassem aquela jovem, iam fazer coisas muito ruins com ela. Então eles começaram a dar os seus lances. Eu dou tanto. E o leiloeiro perguntando: quem dá mais? Quem dá mais? Até que um homem lá de trás levanta a mão e diz: olha, eu dou o dobro do que qualquer um aqui for dar para comprar essa escrava. E aí o homem diz: vendido para aquele homem lá atrás. E aí quando ele vem, ele vai tomar aquela moça pela mão, aquela moça cospe no rosto dele, dá um tapa na cara dele. Ainda se ele não retruca, ele a toma, leva para casa. Um momento mais tranquilo, ele chega e entrega um papel a ela e diz assim: olha, essa aqui é a sua carta de alforria, sua carta de libertação. Eu comprei você para livrar você do terrível destino que você teria se fosse comprado por um daqueles homens. Você está livre. Então aquela jovem cai aos prantos, de joelho no chão, e ela diz para aquele homem: ninguém jamais demonstrou tanto amor por mim. Eu posso ser a sua escrava. Eu não quero seguir a outro, não quero servir a outro, eu quero servir você. E ela se entrega por amor a serviço daquele Senhor. Então, pelas misericórdias de Deus, por tanto amor demonstrado por nós, por Cristo ter morrido na cruz do Calvário por nós, que a gente apresente a nossa vida para servi-lo. Pelas misericórdias de Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que vai moldar a nossa mente não é mais o que todo mundo fazendo, eu vou fazer também, não. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus a respeito da forma como eu vou trabalhar? Qual é a vontade de Deus a respeito do meu casamento? Qual é a vontade de Deus a respeito da forma como eu vou conduzir as minhas crianças? Qual é a vontade de Deus a respeito da forma como eu vou observar esse mundo? Eu vou ter uma mente moldada pela Escritura, pela vontade, pela palavra de Deus, né? E aqui, no capítulo 12, você vai observar uma longa lista de coisas. Na sua casa você pode ler, vislumbre aqui, ó. O amor seja sem hipocrisia. Verso 9. Detestai o mal, apegando-vos ao bem.
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoai. Ele vai mostrar uma longa lista de orientações sobre como nós, como novas criaturas, salvos por Cristo, com uma mente transformada, renovada pela palavra de Deus, com a sua lei gravada na nossa mente, no nosso coração, como nós vamos viver a partir de agora. Né? Em novidade de vida. Isso vai englobar todos os aspectos da nossa vida. Tanto que ele vai dizer no finalzinho, não te deixe vencer pelo mal, vence o mal com o bem, vocês não vão se vingar. No capítulo 13 vai falar a respeito do nosso relacionamento com as autoridades. Você sujeitar as autoridades, todo homem ser sujeito a autoridades superiores, fala a respeito de você não ficar devendo nada para ninguém, a não ser o amor, né? Isso envolve todas as áreas da nossa vida, vai mostrar como o amor ao próximo cumpre a lei. No capítulo 14, já caminhando para o final da carta, ele vai mostrar como a gente se preocupa até mesmo com o próximo. Tem gente que diz assim, não, né? Eu não estou nem aí para o que os outros vão pensar de mim. Isso é uma missão bíblica. Não. Nós somos luz do mundo. Né? Nós somos imitadores de Cristo. Por meio do nosso comprometimento com o Senhor, nós damos testemunho. Então a gente vai se preocupar se algo que a gente está fazendo não vai levar outra pessoa a pecar. Se por meio da nossa liberdade a gente não está levando outros à libertinagem. No capítulo 14 ele fala isso. E no capítulo 15 ele já está caminhando para o final da carta. Ele começa a falar a respeito dos aspectos práticos do que ele estava querendo fazer, seus planos, então, de ir para a Espanha. Ele fala que ele está também trabalhando numa coleta para levar para Jerusalém, para os irmãos que estão passando dificuldade lá. E o que me chama muita atenção é que lá, para o finalzinho da carta, ele começa a falar nominalmente a respeito de algumas pessoas. Né? Isso me chama muita atenção, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, por exemplo, no capítulo 16, saudai Priscila, Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Ele fala a respeito de Maria, que muito trabalhou por vós, de Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, de Apeles, aprovado em Cristo, fala de Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Ele diz, saudai estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor. Igualmente a sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim. Nessa hora, sabe o que eu fico imaginando? Se fosse o seu nome? E se fosse o meu nome? O que poderia ser dito a nosso respeito? Se fosse Anderson, João, Ivan, e se fosse o seu nome, Maria, o que seria dito a seu respeito? Um servo fiel, uma irmã querida que muito trabalhou no Senhor, um cooperador com a igreja de Cristo, um eleito no Senhor. Será que seriam essas as palavras ao nosso respeito? Alguém que se dedicou à obra de Deus? Oh, meus irmãos, seria como Demas, que amou o presente século e abandonou Paulo e foi embora. Ou seria como aqueles no verso 17, que ele diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Que eu e vocês, não sejamos esses que provocam divisões, escândalos, problemas, contenda, mas que sejamos cooperadores na obra do Senhor, que sejamos servos fiéis do Senhor, que a gente venha perseverar e servir ao Senhor com diligência e fervor na sua igreja. Que essas coisas sejam faladas quando citarem o nosso nome. Quem sabe quando eu perguntar para o pastor Ivan, e aquele irmão firme na fé, está me ajudando, é um braço direito aqui na igreja, e aquela irmã, nossa, até uma bênção.
uma bênção na nossa igreja, está ajudando nessa área ou naquela outra. Que sejam essas as notícias que sejam dadas ao seu respeito. E eu finalizo com o que Paulo fala no último versículo. Ele diz, nos últimos 2 versículos, que agora, vou ler essa doxologia final, a partir do verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. E a reflexão desse panorama bem breve, bem panorâmico, bem superficial a respeito dessa carta, venha servir de um gostinho para você ir lá e ler, e se aprofundar, e refletir, e principalmente praticar as preciosas verdades que são transmitidas aqui. E que cada um de nós venha avaliar a sua vida à luz de tudo que nós ouvimos sobre a grande e preciosa salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus e sobre como nós vamos viver à luz disso. Como você tem vivido à luz desse tão precioso e glorioso Evangelho. Você tem buscado viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Que a palavra de Deus tem permeado todas as áreas da sua vida. Você tem se dedicado com fervor e amor ao Senhor. Você tem transmitido essa mensagem para outros. Você tem compartilhado esse Evangelho com outros. Pense nisso. E pense, o que você pode fazer de agora em diante para você levar mais a sério esse precioso Evangelho e viver de modo digno em todas as áreas da sua vida, de Cristo Jesus. Vamos ao Senhor em oração.